Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a Português com Lina, um canal onde aprendemos português de uma forma muito fácil e divertida. Devido a que muitos de vocês me falaram que adoravam as pequenas leituras guiadas que nós fazíamos nos primeiros episódios do canal em que falávamos das dicas de fonética, eu decidi criar uma nova seção muito especial neste canal para quem quer praticar português de uma forma imersiva e divertida. Bem-vindos à seção da leitura guiada. Aqui eu vou ler histórias e livros em alta voz e você pode acompanhar o texto na tela. E se você está com pouco tempo para ler, então pode somente escutar, tipo um podcast, e assim praticar seu ouvido e aprender vocabulário de uma forma simples. Cada episódio terá uma duração entre 25 e 30 minutos, um tempo ideal para criar um hábito diário de aprendizado. E para facilitar ainda mais essa jornada de leitura, antes de cada episódio eu vou explicar para vocês algumas palavras ou expressões que talvez possam ser desconhecidas. Assim, além de melhorar sua pronúncia e compreensão, você expande seu vocabulário de um jeito natural. E para abrir esta nova fase do canal, eu escolhi um clássico que encanta gerações. Como não podia ser diferente, O Pequeno Príncipe em leitura guiada completa. Uma história poética e cheia de significado, perfeita para aprender novas palavras e refletir ao mesmo tempo. Então prepare seu café, relaxe e venha ler e escutar comigo. Vamos lá? Neste primeiro episódio, nós leremos o capítulo 1 ao 4 do Pequeno Príncipe, no qual você vai ver expressões ou palavras talvez desconhecidas como as seguintes. Engolir. Engolir significa fazer descer pela garganta. Por exemplo, você deve mastigar os alimentos 30 vezes antes de engolir. Outra palavra nova pode ser desacorçoado, que ou aquele que perdeu a coragem ou ânimo, desalentado. Por exemplo, depois daquela notícia, eu fiquei desacorçoado, já não tenho coragem. Outra palavra pode ser descer. Descer é o contrário de subir, mover-se de cima para baixo. Por exemplo, eu quero subir e descer aquela montanha. Mal dava. Quando nós utilizamos a palavra mal seguida de um verbo, vai ter o significado de que quase não podemos fazer alguma coisa ou se faz com muita dificuldade. Por exemplo, ontem estava jogando futebol e caí. Agora mal posso caminhar. Quer dizer, quase não posso caminhar, caminho com muita dificuldade. Isolado. Isolado fala de uma pessoa que está só. Alguém solitário ou separado dos outros homens. Zonzo é o mesmo que estonteado, tonto, atordoado. Piscar, entre abrir os olhos ou fechá-los e abri-los rapidamente. Rabiscar. Rabiscar é esboçar rapidamente um desenho. Por exemplo, eu rabisquei uma casa, ou seja, eu desenhei sem muito detalhe. Pesteado. Fala de alguém que está acometido de uma doença contagiosa que causa infecção. Chifres são as proeminências que aparecem na cabeça de diversos animais, ou também chamados de cornos. A palavra capim pode ser entendida como grama. Por exemplo, as vacas e as ovelhas gostam de comer capim. A palavra gargalhada é uma risada prolongada, franca e ruidosa. Aquela piada foi tão boa que eu ri a gargalhadas. A palavra abanar é agitar o ar ou sacudir, mover alguma coisa. Por exemplo, abanar a cabeça. Cismar significa refletir sobre alguma coisa de maneira insistente. Depois daquele acontecimento, ele ficava cismando muito sobre o futuro. Refletindo sobre o futuro. Estar chocado significa ficar surpreso ou estar espantado ou escandalizado com algo. Ela me contou uma notícia que eu fiquei chocada. A palavra estourar significa fazer-se em pedaços ou rebentar.
Gente, eu comi tanto que sinto que vou estourar. A palavra algarismos são os símbolos numéricos utilizados para expressar qualquer número. Então, por exemplo, este é o algarismo para o número 1, este é o algarismo para o número 2. Arranjar significa conseguir ou obter. Por exemplo, eu gostaria de arranjar um trabalho novo. Depois, dar de ombros significa encolher os ombros para demonstrar desdém ou indiferença. Dar de ombros. E por último, temos a expressão meio termo, que significa aquilo que se encontra entre dois extremos, situado exatamente a meio de. Por exemplo, ele é um meio termo entre um bom e um mau estudante. Pronto, gente, depois de ter essas expressões, vamos lá com nossa leitura guiada. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, para Leon Werth. As crianças que lerem este livro, peço que me desculpem por havê-lo dedicado a uma pessoa grande. Tem uma séria razão para isso. Essa pessoa é o melhor amigo que eu possuo no mundo. Tem uma outra razão. Essa pessoa compreende tudo, até os livros de criança. E tem uma terceira razão. Esse, meu amigo, vive na França, onde agora está passando fome e frio. Necessita consolo. E se ainda não bastarem todas essas razões, eu dedicarei o livro ao menino do qual saiu esse meu amigo, pois toda gente grande foi já uma vez criança, embora poucos se lembrem de tal coisa. Assim, corrijo a minha dedicatória para Leon Werth, quando ele era criança. Capítulo 1. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, vi uma esplêndida estampa em um livro intitulado Verdadeiras Histórias da Natureza, acerca da floresta primitiva. Representava uma boa constrictor no momento em que engolia um animal. Eis aqui uma reprodução da gravura. No livro estava escrito: a boa engole a sua presa inteira, sem mastigá-la. Depois disso, fica incapaz de mover-se e dorme durante os 6 meses que necessita para fazer a digestão. Pus-me a refletir profundamente então sobre as aventuras da Mata Virgem e com um lápis de cor consegui, depois de algum trabalho, fazer o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1 parecia-se com este. Mostrei a minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei-lhes se o desenho não as assustava. Mas responderam: assustar? Por que iria a gente assustar-se com o chapéu? O meu desenho não era nenhum chapéu, era o desenho de uma boa digerindo um elefante. Mas como os grandes não podiam compreendê-lo, eu fiz um outro desenho. Desenhei o interior da boa, de modo que eles pudessem vê-lo claramente. Os grandes sempre precisam que a gente lhes explique as coisas. O meu desenho número 2 parecia-se com este. A resposta dos grandes dessa vez foi aconselhar-me que pusesse de parte os meus desenhos de cobra, tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora, e que em vez disso me dedicasse à geografia, à história, à aritmética e à gramática. E foi assim que, na idade de 6 anos, abandonei o que poderia ter sido uma esplêndida carreira de pintor. Senti-me desacorçoado pelo insucesso do meu desenho número 1 e o meu desenho número 2. Os grandes nunca compreendem nada por si mesmos, e é cansativo para as crianças estarem sempre a lhes explicar as coisas. De modo que eu escolhi uma outra profissão e aprendi a ser piloto aéreo. Tenho voado um bocado sobre todas as partes do mundo. E é verdade que a geografia me tem sido muito útil. Ao primeiro olhar posso distinguir a China do Arizona.
E se a gente se perde de noite, tal conhecimento é precioso. No decurso da vida, tenho tido muitos encontros com muita gente grande e a respeito de assuntos da maior importância. Muito tenho vivido entre eles, tenho-os visto intimamente, cara a cara, e não melhorou muito a minha opinião a seu respeito. Quando encontrava alguém que me parecesse esclarecido, experimentava mostrar-lhe o meu desenho número 1, que sempre trago comigo. Procurava assim saber se tratava mesmo de uma pessoa de entendimento. Mas quem quer que fosse ele ou ela, sempre dizia: é um chapéu. Em vista disso, eu nunca falava com a referida pessoa acerca de boa constrictor ou florestas virgens ou estrelas. Descia então a seu nível, falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas, e o outro sempre ficava contentíssimo por haver encontrado um homem tão sensível. Capítulo número 2. Assim vivia eu sozinho, sem ninguém com quem pudesse realmente falar, até que tive um acidente com meu aeroplano no deserto do Saara, há 6 anos. Quebrara-se qualquer coisa no meu aparelho, e como não trazia comigo nenhum mecânico, nem passageiro algum, dispus-me a fazer sozinho todos os difíceis reparos. Era uma questão de vida ou de morte. A água de que dispunha mal dava para uma semana. Na primeira noite, dormi sobre a areia, a 1000 léguas de qualquer habitação humana. Estava mais isolado do que um náufrago sobre uma jangada, em pleno oceano. Assim, vocês bem podem imaginar a minha surpresa quando, ao nascer do sol, fui despertado por uma engraçada vozinha que dizia: faça um favor, desenhe-me um cordeirinho. Como? Desenhe-me um cordeirinho. Levantei-me de um salto completamente zonzo, piscava de puro assombro. Olhei cuidadosamente em torno e foi então que vi uma extraordinária pessoinha que estava ali a examinar-me com a maior curiosidade deste mundo. Aqui vocês podem ver o seu melhor retrato, tal como consegui desenhá-lo ultimamente. Mas o meu desenho é sem dúvida muito menos bonito do que o modelo. Mas a culpa não é minha. Os grandes me desanimaram em minha carreira de pintor quando eu tinha 6 anos, e eu nunca aprendi a desenhar coisa alguma, a não ser boas pelo lado de fora e boas pelo lado de dentro. Fiquei a olhar para aquela súbita aparição com os olhos quase a saltar de espanto. Lembrem-se que eu caíra no deserto a 1000 léguas de qualquer região povoada, e no entretanto, o meu homenzinho não parecia andar vagando pelas areias, nem tampouco parecia a ponto de desmaiar de cansaço, ou de sede, ou de fome, ou mesmo de medo. Nada nele dava a impressão de uma criança perdida no meio do deserto a 1000 léguas de qualquer habitação humana. Quando finalmente fui capaz de falar, eu lhe disse: mas que estás fazendo aqui? E por toda a resposta, ele repetiu pausadamente, como se tratasse de um assunto de máxima gravidade: faça um favor, desenhe-me um cordeirinho. Quando um mistério é demasiado obscuro, não se deve desafiá-lo. Por mais absurdo que me parecesse aquilo, o fato é que eu, a 1000 léguas de qualquer habitação humana e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e a minha caneta tinteiro. Mas nisto considerei que os meus estudos se haviam limitado a geografia, história, aritmética e gramática, e confessei ao meu pequeno companheiro, com um pouco de mau humor, aliás, que não sabia desenhar. Ele respondeu-me:
Não importa, desenhe-me um cordeirinho. Mas eu nunca havia desenhado um cordeirinho. Assim desenhei para ele uma das duas coisas que tanta vez rabiscara. Era a boa pelo lado de fora. E fiquei atônito ao ouvir o meu camaradinha exclamar: Não, 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 eu não quero um elefante dentro de uma boa constrictor. Uma boa é muito perigosa e um elefante é muito incômodo. Lá onde eu vivo, tudo é muito pequeno. Preciso é de um cordeirinho. Desenhe-me um cordeirinho. Fiz então um desenho. Ele examinou cuidadosamente e depois disse: Não, este cordeiro já está pesteado. Faça-me um outro. Fiz, pois, mais um desenho. Meu amigo sorriu com amável indulgência. Verifique o senhor mesmo, disse ele. Bem vê que não é um cordeiro, é um carneiro. Tem chifres. E assim fiz mais uma vez o meu desenho. Mas foi rejeitado, como os outros. Este é muito velho. Eu quero um cordeiro que ainda possa viver por muito tempo. Mas, a esta altura, a minha paciência já estava esgotada, pois eu tinha pressa de ir atender o meu aparelho. Desenhei então uma caixa e dei-lhe a seguinte explicação: Isso é apenas a caixa dele. O cordeiro que o amiguinho encomendou está aí dentro. Fiquei muito surpreso ao ver iluminar-se de alegria o rosto de meu pequeno juiz. Assim mesmo é que eu queria. Acha que este cordeirinho comerá muito capim? Por quê? Porque lá onde eu moro tudo é muito pequeno, mas com certeza deve haver bastante pasto para ele, assegurei. O cordeirinho que eu te arranjei é muito pequeno. Ele inclinou-se sobre o desenho. Não tanto assim, olhe. Ele foi dormir. E foi assim que eu travei relações com o Pequeno Príncipe. Capítulo número 3. Levei muito tempo para descobrir de onde ele tinha vindo. O Pequeno Príncipe, que me fazia tantas perguntas, nunca parecia ouvir as que eu lhe dirigia. Foi pouco a pouco que, afinal, vinha saber de tudo pelas palavras que ele deixava escapar ao acaso. Da primeira vez em que viu o meu avião, não desenharei o meu avião, seria muito complicado para mim. Ele perguntou-me: Que objeto é aquele? Não é um objeto, aquilo voa. É um avião, é o meu avião. Sentia-me orgulhoso de lhe revelar que eu podia voar. Ele exclamou então: Como? Você caiu do céu? Sim, respondi modestamente. Oh, que engraçado! E o Pequeno Príncipe arrebentou numa gostosa gargalhada que me irritou bastante. É o gosto que as minhas desgraças sejam tomadas a sério. Depois, ele acrescentou: Com que então você também caiu do céu? Qual é o seu planeta? Naquele momento, colhi o primeiro vislumbre do impenetrável mistério da sua presença e perguntei-lhe de surpresa: Vieste então de um outro planeta? Mas ele não replicou. Abanava graciosamente a cabeça sem tirar os olhos do meu aeroplano. É verdade que naquilo você não poderia ter vindo de muito longe? E pôs-se a cismar por muito tempo. Depois, tirando o meu cordeirinho do bolso, perdeu-se na contemplação do seu tesouro. Imaginem vocês como não fiquei curioso com essa meia confidência acerca dos outros planetas. Fiz assim um grande esforço para tirar mais luz de tal mistério.
De onde vens, meu pequenino? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu cordeiro? Depois de um pensativo silêncio, ele respondeu: O que há de bom na caixa que você me deu é que ele pode, à noite, utilizá-la como sua casa. Assim é? E se fores bonzinho, eu te conseguirei uma corda também, para que o ates durante o dia, e um poste para amarrar essa corda. Mas o pequeno príncipe pareceu chocado com tal oferta. Atá-lo? Que ideia mais esquisita! Mas se não atares, disse eu, ele sairá a vagabundear por aí e há de perder-se na certa. O meu amigo estourou noutra gargalhada. Mas onde pensa que ele poderia ir? A qualquer parte, seguindo direito para a frente. Então o pequeno príncipe disse gravemente: Isso não quer dizer nada. Lá onde eu vivo, tudo é tão pequeno. E talvez com uma ponta de melancolia, acrescentou: Direito para a frente, ninguém pode ir muito longe. Capítulo 4. Eu tinha assim descoberto um segundo fato da maior importância. O planeta de que viera o pequeno príncipe era pouco maior que uma casa. Mas isso, na verdade, não me surpreendeu muito. Eu sabia muito bem que além dos grandes planetas, como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, há centenas de outros, alguns dos quais são tão pequenos que é difícil vê-los até mesmo pelo telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, não se dá o trabalho de lhe dar um nome, apenas o numera. Pode chamá-lo, por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para acreditar que o planeta de que veio o pequeno príncipe é o asteroide conhecido por B612. Esse asteroide foi visto somente uma vez ao telescópio e por um astrônomo turco. Isso aconteceu no ano de 1909. Logo que fez a sua descoberta, o astrônomo comunicou-a ao Congresso Astronômico Internacional numa notável conferência. Mas estava vestido à moda turca, de forma que ninguém acreditou no que ele dizia. Gente grande é assim. Mas, felizmente para a reputação do asteroide B612, apareceu um dia um ditador turco que baixou uma lei obrigando todos os seus súditos, sob pena de morte, a se vestir à moda europeia. E assim, em 1920, o nosso astrônomo fez de novo a sua conferência, vestido com grande linha e elegância. E dessa vez, todos acreditaram nele. Se fornecia os dados precedentes a respeito do asteroide e comuniquei o seu número, foi simplesmente em atenção a gente grande e ao seu modo de ser. Os grandes gostam de algarismos. Quando você lhes diz que arranjou um novo amiguinho, eles nunca fazem perguntas sobre coisas essenciais. Nunca indagam como é a voz dele, quais são os brinquedos de que ele mais gosta. Ele não coleciona borboletas? Em vez disso, perguntam: que idade tem ele? Quantos irmãos tem? Quanto pesa? Qual é a fortuna do pai? Somente por tais algarismos é que podem ficar sabendo alguma coisa a respeito dele. Se você dizer aos grandes: eu vi uma linda casa, toda de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, eles serão incapazes de fazer a mínima ideia da referida casa. Você deve dizer-lhes: eu vi uma casa que custa 400 mil. Eles então exclamarão: oh, que linda casa! Assim, você pode dizer-lhes:
A prova de que o príncipe existia de verdade é que ele era muito bonito, ria e andava procurando um cordeirinho. Se alguém quer um cordeiro, isso é uma prova de que esse alguém existe. Mas de que serviria dizer-lhes isso? Eles dariam de ombros e tratariam você como uma criança. Mas se você lhes dizer, o planeta de que ele veio é o asteroide B612, então eles ficarão convencidos e você se verá livre das suas perguntas. Eles são assim, não se deve contrariá-los. As crianças devem sempre mostrar muita indulgência para com a gente grande. Mas, na verdade, para compreendermos a vida, os algarismos não têm a mínima importância. Eu gostaria de ter começado essa história à maneira dos contos de fadas. Gostaria de ter dito: era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta um pouco maior do que ele próprio e que precisava de um cordeirinho. Para aqueles que compreendem a vida, isso teria dado um ar muito mais verdadeiro à minha história. Pois eu não quero que ninguém leia o meu livro despreocupadamente. Muito e muito sofri ao escrever estas memórias. 6 anos são passados que o meu amigo se separou de mim com o seu cordeirinho. E se tento descrevê-lo aqui, é para ficar seguro de que não esquecerei. Esquecer um amigo é coisa triste. Nem toda a gente teve um amigo. E se eu esqueço, posso tornar-me como essa gente grande que só se interessa por algarismos. Foi com essa intenção que comprei uma caixa de aquarelas e alguns lápis. É difícil desenhar na minha idade, para quem nunca fez desenhos, a não ser aquele da boa pelo lado de fora e da boa pelo lado de dentro, quando eu tinha 6 anos. Tentarei fazer os meus retratos o mais parecidos que for possível, mas não tenho certeza do sucesso. Um desenho sai direitinho, mas já outro não se parece com o modelo. Cometi alguns erros também quanto à altura do príncipe. Em alguns lugares ele está muito alto, e em outros está muito baixo. Tenho também algumas dúvidas quanto à cor do seu vestuário. Assim, vou tentando o melhor que posso. Agora bem, agora mal, e espero alcançar um razoável meio termo. Em certos detalhes mais importantes também, devo ter errado, mas a culpa não é inteiramente minha. O meu amigo nunca me explicava coisa alguma. O príncipe julgava, talvez, que eu era como ele. Mas eu, ai de mim, não sei ver cordeirinhos no interior de caixas fechadas. Talvez eu seja um pouco como a gente grande, pois tive de crescer.